O rugido dos motores, as luzes de neon e o caos da cidade eram a única companhia de Ricardo Mendes todas as noites quando saía do seu escritório. Dono de uma das empresas tecnológicas mais poderosas de Lisboa, a sua vida era uma cadeia interminável de números, negócios e conquistas vazias. Aos 37 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto paz. Era conhecido nos meios de comunicação como o Rei do Aço Digital, um homem de olhar cortante, sorriso arrogante e uma reputação que combinava sucesso com escândalos amorosos que enchiam as páginas cor-de-rosa. Mas por trás daquela fachada impecável, Ricardo era um homem partido ao meio. A morte da sua mãe, quando ele era adolescente, tinha-o marcado com uma ferida invisível que nunca cicatrizou. Desde então, tinha prometido a si mesmo nunca mais precisar de ninguém, nunca mais dar a alguém o poder de o magoar. Melhor viver sozinho no topo do mundo do que vulnerável nos braços de outro ser humano. As mulheres entravam e saíam da sua vida como peças descartáveis num jogo que ele controlava com mão de ferro. Nenhuma durava mais que algumas semanas. Nenhuma conseguia atravessar a barreira de gelo que ele construíra à volta do coração. Naquela noite de dezembro, enquanto conduzia o seu automóvel desportivo pelo centro de Lisboa, algo rompeu a monotonia da sua existência robotizada. Numa esquina, em frente a um parque iluminado por candeeiros antigos, uma pequena carrinha de churros libertava um aroma doce e quente que contrastava violentamente com o ar gelado que cortava a pele. Sem saber por quê, Ricardo reduziu a velocidade. Os seus olhos fixaram-se na mulher que trabalhava por trás da carrinha. Era jovem, com cabelo escuro apanhado numa trança desalinhada e bochechas ligeiramente coradas pelo calor do óleo fervente. As suas mãos moviam-se com uma delicadeza e precisão hipnotizantes, como se cada gesto tivesse uma música invisível por trás. Estacionou sem pensar, não por fome, mas por uma curiosidade estranha que não conseguia explicar. Caminhou até ela com a confiança habitual de quem está acostumado a ser observado e desejado. "Churros, por favor", disse com voz firme e autoritária. Ela levantou a vista, sorriu e apontou para um pequeno cartaz pregado na carrinha que dizia: "Sou surda, mas consigo ler os lábios". Ricardo ficou imóvel durante alguns segundos, completamente surpreendido. Nunca na vida tinha conhecido alguém surdo. A rapariga lia a sua boca com uma concentração tão doce que parecia compreender muito mais do que apenas palavras soltas. Parecia ler a alma. "Churros", repetiu ele, articulando devagar e exageradamente. Ela acenou com a cabeça, sorriu novamente e começou a prepará-los com movimentos fluidos e perfeitos. Enquanto a observava trabalhar, Ricardo reparou em algo diferente, perturbador até. Não havia pressa nos seus movimentos, não havia ansiedade nem artifício. Tudo nela era serenidade pura, uma calma que contrastava brutalmente com o ruído ensurdecedor do mundo dele. Era como observar alguém de outro planeta, alguém que vivia numa dimensão paralela onde o tempo corria de forma diferente. "Como te chamas?", perguntou, exagerando as sílabas para que ela pudesse ler claramente. Ela hesitou um instante, depois pegou numa pequena caderneta que estava junto à carrinha e escreveu com letra delicada e caprichada: "Inês". Inês. Um nome simples, curto, mas que soava como luz, como algo que não encaixava na escuridão sufocante da vida dele. "Sou Ricardo", disse ele, esperando alguma reação de reconhecimento. Mas ela apenas acenou com a cabeça e sorriu, sem escrever mais nada. Simplesmente entregou-lhe os churros embrulhados em papel pardo e apontou para o preço escrito num quadro. Ele tirou uma nota grande da carteira e estendeu-a na direção dela. Inês negou com a cabeça, devolveu-lhe o troco com firmeza inabalável. Ricardo arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpreendido. Não estava habituado a que alguém recusasse o seu dinheiro extra.
Todas as mulheres que conhecia aceitavam tudo o que ele oferecia. Às vezes, pediam mais. Que caráter! Murmurou divertido, mais para si mesmo do que para ela. Inês levantou uma sobrancelha sem compreender totalmente o que ele dissera, mas sorriu na mesma com aquela expressão pura e desarmante. Aquele sorriso atravessou-o como uma lâmina afiada. Não era um sorriso de sedução nem de interesse financeiro. Era simples, limpo, genuíno. Um sorriso que não queria nada dele além de cordialidade básica. E isso assustou-o profundamente, porque há anos que ninguém olhava para ele dessa forma. Naquela noite, Ricardo foi-se embora com um saco de churros na mão e uma sensação estranha e desconfortável no peito. Não conseguia explicar, mas havia algo naquela mulher que o tinha feito sentir humano pela primeira vez em muito tempo. E isso aterrorizava-o mais do que qualquer negócio arriscado ou escândalo público. Durante os dias seguintes, a memória de Inês transformou-se numa presença constante e irritante. Entre reuniões intermináveis e chamadas telefônicas urgentes, a imagem do seu sorriso aparecia na mente dele sem permissão. Tentou distrair-se com festas exclusivas, com mulheres deslumbrantes que se atiravam aos seus braços sem pudor. Mas nada o preenchia. Tudo lhe parecia vazio, artificial, enjoativo. Finalmente, numa tarde cinzenta de chuva fina, voltou ao mesmo lugar. A carrinha continuava ali e ela também. Usava um casaco cor de creme e o cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ao vê-lo, levantou a vista e sorriu como se o tivesse estado a esperar. Como se soubesse, de alguma forma misteriosa, que ele voltaria. "Olá", disse ele, pronunciando devagar, sentindo-se ridiculamente nervoso. Ela pegou na caderneta e escreveu: "Pensei que não voltarias." Ele riu-se, surpreendido pela honestidade direta. "Por quê?" "Os homens como tu não costumam regressar ao mesmo sítio 2 vezes", escreveu ela com letra firme. Ricardo franziu o senho, intrigado e ligeiramente ofendido. "Como sabes que tipo de homem sou?" Inês sorriu apenas ligeiramente e escreveu: "Os ricos notam-se, mas os teus olhos parecem cansados." Aquelas palavras atingiram-no com mais força do que qualquer crítica que alguma vez tivesse recebido. Ninguém lhe falava assim. Ninguém o olhava com tanta honestidade brutal e desarmante. "E tu?" perguntou, tentando desviar o foco. "Vendes sempre aqui?" "Sim, esta carrinha era do meu pai. Faleceu há 3 anos. Desde então mantenho-a. Era o sonho dele e agora é o meu", escreveu ela com uma expressão serena, mas carregada de saudade. Ricardo observou-a em silêncio prolongado. Não compreendia como alguém podia falar da perda com tanta serenidade, com tanta aceitação pacífica. "E não te sentes sozinha?" perguntou com genuína curiosidade. Inês parou de escrever, pensou durante alguns segundos e depois escreveu algo que ficaria gravado na mente dele para sempre. "O silêncio não é solidão, Ricardo. É paz." Aquela frase ecoou dentro dele como uma melodia muda, mas poderosa. Naquela noite, quando voltou ao seu apartamento luxuoso no 30º andar de um arranha-céus de vidro e aço, o silêncio envolveu-o de uma forma diferente. Pela primeira vez em anos, não era confortável nem familiar. Era sufocante, vazio, assustador. Caminhou pelo salão enorme e parou em frente ao enorme janelão que dava para a cidade iluminada. Lá embaixo, entre milhões de luzes piscantes, em algum lugar impreciso, estava ela. Uma mulher que não escutava os sons do mundo, mas que parecia compreender mais sobre a vida do que ele, com todos os seus milhões, com toda a sua arrogância, com todo o seu sucesso construído sobre alicerces frágeis de vaidade e medo. Não dormiu naquela noite. Ficou acordado a pensar nela, nas palavras que tinha escrito, no sorriso que não pedia nada em troca.
e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não era desejo físico nem interesse calculado. Sentiu curiosidade genuína por outra pessoa. Na manhã seguinte, cancelou todas as reuniões e voltou ao parque. A carrinha não estava lá. O banco onde Inês costumava sentar-se estava vazio e frio. Um mal-estar desconhecido e angustiante apoderou-se dele. Durante vários dias não a viu. Começou a pensar que talvez se tivesse mudado ou que tivesse decidido fechar o negócio. A ansiedade crescia dentro dele como uma planta venenosa, sufocando qualquer outro pensamento. Até que numa noite de chuva forte, encontrou-a finalmente. Estava debaixo de um toldo rasgado, completamente encharcada, a tentar cobrir a carrinha com uma lona velha que o vento arrancava das suas mãos repetidamente. "Inês!" disse ele correndo na direção dela. "O que estás a fazer aqui? Estás encharcada!" Ela levantou a vista e sorriu, como se não se passasse nada de extraordinário. Como se estar ali debaixo de chuva torrencial fosse a coisa mais normal do mundo. "Por que não vais para casa?" disse ele devagar, tentando controlar a frustração. "Isto não vale a pena." Inês pegou na caderneta molhada e escreveu com dificuldade. "Tudo o que vale a pena custa esforço. Nem todos compreendem isso." Ricardo olhou para ela completamente encharcado também agora, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não conseguia nomear. Era admiração misturada com ternura, respeito misturado com desejo de proteger. Naquela noite, ajudou-a a guardar a carrinha e levou-a no seu carro até a pequena casa nas periferias da cidade. Era um lugar humilde, mas acolhedor, cheio de plantas verdes e com uma parede coberta de desenhos e frases escritas à mão. Antes de se despedirem, ela pegou na caderneta e escreveu uma última frase que ele leu várias vezes. "Obrigada por ouvires com o coração." Ricardo ficou sem palavras. Quando voltou ao carro, o ruído do motor pareceu-lhe insuportável e agressivo. Tudo na sua vida de repente pesava toneladas. Pela primeira vez, o homem que acreditava ter tudo sentiu que não tinha absolutamente nada. E no meio da chuva que caía com fúria, compreendeu que aquela mulher silenciosa acabava de lhe dar algo que ele tinha esquecido há anos: o sentido da vida, a possibilidade de voltar a sentir, a coragem de ser vulnerável. Nos dias que se seguiram, Ricardo transformou-se. Os seus assistentes notaram mudanças estranhas no comportamento dele. Chegava ao escritório com um sorriso no rosto, trazia churros para as reuniões, parecia mais leve e presente. "Senhor Mendes, está tudo bem?" perguntou a secretária incrédula. "Nunca estive melhor", respondeu ele deixando os papéis sobre a secretária. Desde aquela noite de chuva, não tinha parado de pensar em Inês. Havia algo nela que o desarmava completamente, que o fazia querer ser melhor. Naquela tarde, decidiu voltar ao parque. O ar cheirava a canela e açúcar. Inês estava na carrinha, desta vez acompanhada por uma menina de cerca de 8 anos que a ajudava a servir. A cena roubou-lhe um sorriso inesperado. "Olá, Inês", cumprimentou articulando devagar. "Vejo que tens ajuda hoje." Ela pegou na caderneta e escreveu: "A minha sobrinha, Beatriz, tem a mesma curiosidade que eu." A menina olhou para ele com atenção e soltou uma gargalhada cristalina. "Tu és o senhor dos fatos?" perguntou divertida. "Suponho que sim", respondeu ele rindo também. "Por quê?" "Porque a tia Inês disse que só pessoas muito ocupadas usam roupa tão séria para comprar churros." Inês corou intensamente e lançou um olhar de advertência à menina, que continuou a rir sem se importar. Ricardo inclinou-se na direção de Inês com um sorriso provocador. "Então falas de mim em casa?" Ela baixou o olhar sorrindo apenas ligeiramente e escreveu: "Às vezes." Aquele "às vezes" foi suficiente para fazer o coração dele acelerar violentamente.
Passaram a tarde inteira a conversar entre gestos, brisas suaves e frases escritas apressadamente. Ricardo surpreendia-se a si mesmo, tentando aprender linguagem gestual através de vídeos no telemóvel enquanto falavam. Queria compreendê-la melhor, comunicar sem precisar de papel e caneta. Ao despedirem-se, ela escreveu: "Por que vens tanto? Tens o ar de alguém que deveria estar noutro lugar." Ele pensou durante alguns segundos antes de responder com sinceridade brutal: "Porque quando estou aqui, o mundo cala-se." Inês observou-o com uma mistura de ternura e surpresa genuínas. Não estava habituada a que alguém lhe falasse com o coração completamente aberto, sem se esconder atrás das aparências sociais. Durante as semanas seguintes, o vínculo entre eles cresceu de maneira silenciosa, mas profundamente intensa. Ricardo começou a passar cada vez mais tempo no parque, às vezes sem falar, simplesmente acompanhando-a enquanto vendia. Inês ensinava-lhe a comunicar com as mãos de forma paciente e carinhosa. Ele, em troca, contava-lhe histórias sobre o mundo que ela não podia ouvir. Os ruídos da cidade, o som do mar, a voz do vento entre as árvores. Uma tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, Inês pediu-lhe que descrevesse como soavam os aplausos. "Depende", respondeu ele pensativo. "Às vezes são como uma tempestade de alegria. Outras vezes são apenas um ruído vazio, quando não significam nada." Ela olhou para ele com um sorriso melancólico, carregado de sabedoria. "Então prefiro não os ouvir. O silêncio não mente." Aquela frase ficou gravada nele como um mantra poderoso. Um dia, enquanto conversavam tranquilamente, apareceu um homem alto e mal vestido que se aproximou da carrinha com uma expressão dura e hostil. "Inês!" disse em voz alta, sem perceber que ela não o conseguia ouvir. Ela tensou-se imediatamente ao vê-lo. Ricardo reparou como o rosto dela se transformou em puro desconforto. O homem falou novamente, mais alto desta vez, ainda sem compreender. "Inês, temos de falar." Ricardo interveio com tom firme e protector. "Ela não te consegue ouvir. Baixa a voz e diz-me quem és." O homem olhou para ele com desprezo evidente. "Sou o irmão dela, e isto não te diz respeito." Inês levantou a mão, tentando acalmar a tensão crescente. Pegou na caderneta e escreveu algo rápido. "Não discutas, Ricardo. Ele está preocupado comigo." O irmão olhou para ela com frustração mal contida. "Continuas com esta carrinha? Podias vendê-la e começar algo melhor. Não podes viver disto a vida toda." Ricardo observou em silêncio, enquanto Inês escrevia calmamente: "Esta carrinha é a minha vida. Não preciso de pena de ninguém." O irmão suspirou pesadamente. Murmurou algo incompreensível e afastou-se visivelmente irritado. Ricardo reparou no tremor nas mãos de Inês. Sem dizer nada, aproximou-se e tocou-lhe no ombro com suavidade reconfortante. "Não deixes que te mudem", disse devagar. "Não há nada em ti que precise de ser diferente para merecer respeito." Ela levantou a vista e os olhos encheram-se de lágrimas contidas. "Nem todos pensam assim", escreveu com letra trêmula. "Eu penso", respondeu ele com convicção absoluta. Naquela noite, levou-a a jantar pela primeira vez. Escolheu um restaurante tranquilo com luzes quentes e música suave. Ela não conseguia ouvi-la, mas sentia o ritmo no chão através dos pés descalços debaixo da mesa. "Sentes isso?" perguntou ele, observando-a fechar os olhos em concentração. Inês acenou afirmativamente. "Sim, é como um batimento cardíaco", escreveu. "Assim é que soa o amor", disse Ricardo sem pensar. Inês abriu os olhos lentamente e olhou para ele com uma intensidade que o fez tremer. "Sim", respondeu ele pegando-lhe na mão. "Exatamente assim." Durante o jantar, ela mostrou-se curiosa sobre tudo. Pediu-lhe que descrevesse os sons que mais amava: a chuva, o fogo, o mar revolto. Ele percebeu que nunca tinha pensado tanto em coisas tão simples,
mas profundas. Antes de se despedirem, Inês escreveu uma frase na caderneta e entregou-lhe sem o olhar. Às vezes penso que tu ouves menos do que eu. Ricardo franziu o senho confuso. O que queres dizer? Ouves com os ouvidos, não com a alma, escreveu ela antes de se ir embora, deixando-o completamente paralisado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Caminhou pelo apartamento vazio e percebeu que ela tinha razão. Tinha passado a vida inteira a ouvir sem escutar, a olhar sem ver, a viver sem sentir verdadeiramente. Pela primeira vez em muitos anos, pegou na guitarra que tinha abandonado desde a morte da mãe. Tocou uma melodia suave, quase quebrada, e surpreendeu-se ao pensar em Inês enquanto os dedos dançavam pelas cordas. Quis mostrar-lhe, fazê-la sentir o som através das mãos, que compreendesse o que ele não sabia dizer com palavras simples. No dia seguinte, levou a guitarra ao parque. Ela viu-o chegar e sorriu com timidez encantadora. "Quero que sintas algo", disse ele com emoção na voz. Sentaram-se no banco e ele colocou as mãos dela sobre a madeira do instrumento. Começou a tocar devagar, uma melodia simples, mas cheia de emoção contida que vinha do fundo da alma. Inês fechou os olhos. As vibrações viajavam desde a guitarra até a pele dela, e uma lágrima solitária deslizou pela bochecha. Quando terminou, ela pegou na caderneta e escreveu: "Agora compreendo como soa a tua alma." Ricardo não conseguiu evitar. Abraçou-a com força. Foi um abraço longo, silencioso, sem pretensões nem expectativas. E naquele instante, algo mudou definitivamente entre eles. Não era apenas atração física ou curiosidade superficial. Era conexão verdadeira e profunda. Um homem que tinha passado a vida inteira a fugir do ruído encontrou finalmente paz numa mulher que vivia em silêncio absoluto. Mas o destino, sempre caprichoso e cruel, não tarda em pôr à prova aquilo que nasce puro e verdadeiro. Porque o amor de Ricardo e Inês apenas começava a descobrir o verdadeiro significado de ouvir o coração sem palavras. E as tempestades estavam apenas a começar no horizonte distante.